psicanalista Christian Dunker tornou-se um ensaísta de grande repercussão ao estabelecer uma ponte entre as teorias e práticas de Freud e Lacan com questões sociais e políticas. Dunker acaba de lançar A Arte de Amar e conversou com o Entre Linhas sobre esse livro em que a reflexão sobre afetos e sentimentos é atravessada pela literatura. Christian, num dos capítulos de Arte de Amar, uma anatomia de afetos, emoções e sentimentos, você começa dizendo que a psicanálise não se interessou tanto assim pelos meandros das formas de amor. Esse livro vem preencher uma lacuna bibliográfica? É uma lacuna relativa, né, no sentido de que a tipologia das modalidades de amor não foi muito incorporada no debate psicanalítico, né? E também as estratégias mais formais do romance clássico, não foram propriamente discutidas como versões possíveis ou potenciais, né, das nossas formas de sofrer com o amor, né, da psicopatologia psicanalítica. Então é uma lacuna, mas é também assim, um parênteses, um hiato, né? A ideia de que a psicologia do amor ela é uma espécie de apenso, assim, de capítulo um pouco à parte, né, da psicanálise. Né? E você vê algum motivo específico para escrever sobre esse tema agora? Dois. O primeiro é estamos cansados de ódio, né? Então retomar um pouco os afetos mais de reconciliação, né? E o segundo é porque há, por outro lado, um excesso de discurso sobre o amor sem anatomia, né? Sem assim, decompor um pouco o que é um afeto, o que é uma emoção, o que é um sentimento. E para a maior parte das pessoas, afetos, emoções e sentimentos são quase sinônimos, mas você mostra que há uma gradação, né? O afeto é alguma coisa de mais genérico de afecção, e depois a emoção enfim, é a corporalidade dessa vivência e o sentimento, de alguma maneira, é sua racionalização, né? A ideia principal aí é desequilibrar esse senso comum de que os afetos são uma coisa assim interna, individual, que corresponde a uma espécie assim, de verdade íntima do sujeito e que ele vive isso assim independente do afeto do outro, né? Então o afeto é esse impacto, essa afecção sem nome, né, que procura no afeto do outro encontrar esse trabalho assim de decisão não consciente e que se expressa no motor, no mote, no movimento, no ato, né, que são os esquemas de tratamento para resposta ao que a gente está sentindo enquanto afeto. E o sentimento é a generalização social disso, que por outro lado cria um enquadre para novos afetos. Em algum momento você recupera também os afetos negativos, como por exemplo o medo, né? A cultura do medo, muito associada, enfim, a um agenciamento neoliberal que fala das perdas, explora as perdas e o risco das perdas, mostrando que essas afecções da alma podem ir para um lado, que é o amor, podem ir para o outro, que é o medo, entre outras tantas combinações nesse sistema dialético, né? Uma ideia que resume a proposta do livro, que é assim, todos os afetos têm direito à cidadania, né? Ou seja, todos os afetos devem e podem ser vividos na sua integralidade, né? Isso significa viver afetos como ciúmes, inveja, ódio, tristeza, né? As paixões tristes lá do Spinoza, a fundo. Nossa cultura não gosta disso, né? A gente prefere assim, os afetos mais edulcorados, mais solares. E a ideia de cidadania é que os afetos falam e eles compõem uma espécie de assembleia, né? De que você tem concorrências entre afetos, você tem polifonias. Você relaciona o amor com afetos, emoções e sentimentos, mas mostra que ele é uma combinação, um rearranjo constante desses, digamos assim, dessas formas, dessas dinâmicas de interação, intersubjetividade, de relação com o outro, com o desejo do outro. O que é o amor? Então, o amor é justamente uma espécie assim de ponto conjectural, né?
Como você tem quando você tem uma tela, um quadro, né, tem aquele ponto de fuga que organiza todo o espaço. Né? O amor é aquilo que faz convergente todos os afetos. Por isso existia aquela antiga série Amar é. E naquela série você percebia que o amor podia estar expresso numa chaleira, num jogo de futebol, na forma como a pessoa, enfim, veste o pijama. Qualquer significante, qualquer palavra pode ocupar esse lugar. Por isso eu digo que o amor é um afeto, vamos dizer assim, que reúne outros afetos. Né? Ele é um condensado de afetos, ele é um vetor para os outros afetos, sem que a gente consiga nomeá-lo perfeitamente. Há um momento em que você fala que o amor tem um enfrentamento com dois elementos que para os leigos está intrinsecamente associado ao amor, que são o gozo e o desejo. Por quê? Duas fronteiras, né? Uma ideia assim de tentar definir um pouco, né? Estabelecer o conceito, né, de amor, é dizer ela está entre duas ou três fronteiras. Né? Pode ser assim do lado, e as pessoas confundem muito, do desejo. Nem sempre a gente deseja quem a gente ama, nem sempre a gente ama quem a gente deseja. Né? O desejo é outro processo. Né? Mas se a gente colocasse o desejo em confrontação direta com o gozo, com o nosso plano de satisfação, com o tesão, com a libido, geralmente dá um clinch meio duro, né? meio chocante. Então o amor é essa substância que faz a mediação, né? Que faz a gente tolerar, né, os nossos devaneios eróticos, e junto com assim o desejo, né, de prosseguir junto, de cruzar rios e criar futuros juntos. Essas duas substâncias elas não combinariam muito bem se o amor tivesse em falta. Né? Assim como existe uma ars erótica na antiguidade, que você menciona aqui, essa arte de amar seria uma forma contemporânea de elaborar essa gramática da relação amorosa? Perfeito, Manuel. Você pegou, né, que é um título não inédito. Né? Então tem o trabalho do Ovídio, lá do começo da era cristã, tem o trabalho do Erich Fromm, cujo título é idêntico. Que é idêntico, é a arte de amar. Mas na repetição vem essa ideia de que a arte não é um método, ou melhor dizendo, o amor não é um método, não é uma disciplina, ele é uma arte. Né? Ele compreende certas técnicas, ele compreende certos modos de fazer, mas ele envolve criação, né? Ele envolve exploração de novas formas de linguagem, ele envolve a criação de novos mundos, e essa aproximação entre a arte e o amor talvez tire ele um pouco que é um diagnóstico que o livro traz, né? Quer dizer, por um lado falta muito amor, por outro tem amor demais, né? Amor venenoso. Então a ideia é o amor funciona bem, mas quando ele vem numa certa justa medida. E isso estava lá no vídeo, isso está lá no Erich Fromm, isso está no Kama Sutra, que eu não mencionei, mas isso está nesse gênero, vamos chamar assim, né? Não é literário, mas é de crítica literária, talvez, né? Você que me diga, chamado A Arte de Amar. Né? Já que você mencionou o vídeo, vamos falar de outras referências literárias, já que aqui é um programa de literatura. O que a literatura traz para esse livro em termos de codificação das maneiras de amar? Essa é uma pergunta que eu talvez não tenha respondido, mas ela atravessa todo... É o fio vermelho do livro, que é assim, a psicanálise ela foi inventada num momento em que nossa forma de falar de se entender nos afetos, era a forma romance. Né? Freud ia de Shakespeare a Fausto, aos românticos alemães com muita destreza. Isso é bom no sentido de que, olha, nós estamos falando de neuróticos, de psicóticos, de sofrimentos, vamos dizer assim, patológicos, mas eles estão aí na experiência coletiva e toda e qualquer pessoa pode ir lá conferir. Mas isso é ruim porque, de certa maneira, a gente pode dizer assim, então, no fundo, a psicanálise trata subjetividades que têm uma estrutura romance. E
E o que vem fora do romance? E o que está depois do romance? O pós-romance, né? Será que a psicanálise consegue alcançar essas subjetividades que teriam sido formadas por outros gêneros? A psicanálise é, sobretudo, baseada na escuta. A arte de amar também é uma arte da escuta? Super bem colocado, porque ela é uma arte da escuta, mas também da leitura, né? Ou seja, eu escuto os afetos do outro, né? Eles me chegam numa certa forma, mas eu também leio os afetos do outro. Eu leio os afetos do outro no olhar, na postura corporal, no movimento, na velocidade do corpo, na experiência corporal, que é a leitura, né? Então, quando Lacan insistia, né, que os analistas eles não podem ter uma formação baseada em manual, em livreco. Por quê? Porque a tua capacidade de ler linguagens complexas, fragmentadas e associar isso com a escuta é decisiva porque você vai fazer, né? Quer dizer, o treino do psicanalista é esse cruzamento entre escutar os afetos, emoções e sentimentos, mas também lê-los, né? E como a gente os escreve e, portanto, passa à frente. Escritora, socióloga e biógrafa de Sartre, Annie Cohen-Solal investiga em Picasso, o estrangeiro, tensões entre o pintor espanhol e as autoridades francesas que expressam momentos de radicalismo ideológico antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Organizada pelo cineasta norte-americano Jordan Peele, Quem Vai Te Ouvir Gritar é uma antologia com narrativas de escritores negros que conectam o horror, o sobrenatural e a violência social a questões raciais. Agosto Azul é o romance da sul-africana Deborah Levy, em que uma pianista, após momento de crise, encontra um duplo de si mesma, enveredando para questões como identidade, desejo e noção de realidade. Toda a Vida reúne a poesia da gaúcha Ângela Melin, expoente da literatura contracultural que surgiu nos anos 1970, numa edição que inclui fortuna crítica, com textos de autores como os poetas Ana Cristina César e Armando Freitas Filho e a ensaísta Flora Susequinde. Depois do intervalo, uma conversa com a escritora Mariana Salomão Carrara sobre o seu novo romance, A Árvore Mais Sozinha do Mundo. O Entre Linhas volta já. Vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2023 com Não Fossem as Sílabas do Sábado, Mariana Salomão Carrara acaba de lançar A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Ela conversou com o Entre Linhas sobre esse romance que começou a escrever após ler notícias sobre suicídios em série entre agricultores de tabaco no sul do Brasil. Mariana, seu novo romance A Árvore Mais Sozinha do Mundo se passa em meio a uma família de agricultores de tabaco no sul do Brasil. Por que você escolheu esse contexto específico que contrasta tanto com o contexto de outros livros seus? Justamente quando eu estava fazendo a pesquisa para os sílabas, né, para Não Fossem as Sílabas do Sábado, eu pesquisei suicídio e me deparei com essa matéria da Paula Sperby na BBC, que era Epidemia de Suicídios no Rio Grande do Sul. Isso me chamou muito a atenção, né, uma epidemia de suicídios, e aí eu fui investigando, fui entendendo o que acontece, e isso já ficou muito marcado para mim, né? Eu terminei os sílabas, eu terminei os outros livros, já coletando uma série de pesquisas sobre o que está acontecendo lá, né? Acontece há muitos anos e continua acontecendo. Então me despertou interesse, primeiro como ser humano, né? Fiquei muito intrigada com essa história. E depois como escritora eu já comecei a acumular conhecimento sobre essa questão do envenenamento das pessoas que trabalham com tabaco, né? Dessa depressão química que pode estar aumentando muito a média de suicídios do Sul muito alta, e eles associaram mesmo aos plantadores de tabaco. E também uma questão de superendividamento, né? Do sistema deles lá. Então eu resolvi que o próximo ia ser
essa família que eu já estava imaginando, já estava sentindo ali. Então a gente tem em cena uma família, a Gerlinda casada com o Carlos, e tem os seus 3 filhos, mas quem descreve o dia a dia desses agricultores não é nem um narrador onisciente, nem um narrador que participa da cena enquanto humano, mas objetos. Assim que a ideia veio, eu já senti essa ideia a partir desses espiões domésticos, né? Porque eu queria manter a minha primeira pessoa, eu não queria também que a linguagem narrativa ficasse o tempo todo cindida a uma primeira pessoa humana, né, local ali, e também não queria que os humanos dominassem a história, né, dominassem no sentido de entender o que está acontecendo, porque é o que eu apurei lá também, né? Existe um desconhecimento daquele contrato que é muito difícil, e também um desconhecimento entre os parentes, né, a informação acaba centralizada nesse homem, que inclusive é a maior vítima dessa epidemia de suicídios. Então, eu queria que a história fosse sendo contada aos poucos e também conhecida aos poucos pela própria narradora, né? Que no caso é principalmente a árvore, o espelho português, que fica observando todo o ambiente doméstico, né? E uma rural muito antiga, uma caminhonete rural, que faz mais a ida e vinda das pessoas para a cidade, e uma roupa de segurança, justamente para a versão mais próxima da lavoura mesmo. E essa roupinha, ela é a mais nova, então ela tem 8 anos, e eu achei interessante justamente o momento mais tenso, que é da pulverização do veneno, ser na voz dessa roupinha que não entende, chama de remédio, enfim, fica muito chateada que as pessoas não gostam dela, e isso reflete a realidade, né? A roupa deles é impossível, uma roupa inviável. Isso é um dos problemas também, né? Então, esse problema eu trouxe para o livro mostrando essa roupinha, dizendo, ninguém consegue me usar, as pessoas passam mal dentro de mim. E eu achei que também o afeto que a gente sentiria por essas pessoas seria guiado pelo afeto desses objetos. Então, a árvore, ela é muito devota do ser humano. Ela nem coloca ali as intempéries que eles estão sofrendo como um produto também da humanidade, né? Ela fica com vergonha, ela fala, não faço parte dessa natureza, dessa atrocidade. Então, o afeto vai surgindo também pelo modo como ela vê essas pessoas. A rural com uma saudade de um tempo que passou, né? Parece uma vovózona, assim, que vai para fazer as viagens. E esse espelho um pouco mais cínico, mas que eu acho que eu faço um paralelo com a adolescente, porque os dois têm aquele amor que é um amor disfarçado, um amor que não se entrega, né? Então ficam os dois ali nessa paridade. Eu queria que o ambiente doméstico aparecesse muito, que aí já relembra um pouco dos meus livros anteriores, né? Que é a parte muito íntima da família e a relação entre as irmãs. Então acho que embaixo da árvore e dentro de casa são os momentos que isso acontece, né? Que volta ali a surgir, não é mais um quadro social, o livro não é só sobre a situação dos fumicultores, mas é sobre essa família principalmente. Né? E essa família está longe de ser uma família disfuncional ou miserável, né? Porque eles são pobres, são agricultores, explorados pela indústria do tabaco, enfim, sofrem algumas privações, mas a maior parte da cena se passa numa cozinha, eles cozinhando, comendo, mas a gente vê que, por outro lado, se eles não têm privações radicais do ponto de vista econômico, eles têm um progressivo mergulho no silêncio, na incomunicabilidade, no desalento, principalmente os adultos. Eu acho que está retratado também o endividamento, que acho que esse silêncio está querendo ocultar e não perceber, né? Acho que todos ali ficam evitando entender também o nível de problema, porque vai piorando com os anos, né? Então, os juros acumulando, e tem essa história da fumageira decidir quanto vale cada folha, e isso vai piorando a situação deles. Mas ninguém sabe direito qual o valor, porque ninguém consegue fazer essa conta, e ninguém quer dizer que esse é um problema, né? Então, o silêncio, talvez aí, já que nós não vamos falar do problema, vai ficando realmente uma tensão no ar. Carlos, que é o protagonista, o chefe da família, ele está entrando numa espécie de colapso psicológico por conta, enfim, dos problemas físicos que ele tem advindos do trabalho, que isso também é uma outra faceta, além da econômica, que é um envenenamento pelos defensivos agrícolas, né, que leva a um estado de progressivo declínio emocional dele, né? É uma depressão que vai ficando mais grave, né, mais difícil. A família também não tem acesso à saúde mental fácil, que é bem, né, muito distante mesmo. E não compreendem isso, né? Então ele vai ficando pior, vai ficando pior. E acho que tem um envenenamento no livro todo, porque também tem a questão da árvore ter umas favas meio tóxicas, né? E ela se ressente muito disso, né? Dos animaizinhos às vezes comerem, passarem mal, eles terem que salvar.
Agora, como a narrativa é composta por diferentes narradores, de diferentes pontos de vista, que são dois deles fixos, uma árvore e um espelho dentro da casa, e depois tem aqueles que podem se movimentar de alguma maneira, que são a caminhonete rural e a capa de proteção. A narrativa, ela tem alguns pontos cegos, né? Coisas que você não vê e que você é convocado como leitor a imaginar, a completar, ou estabelecer a relação entre um momento e o outro. É uma narrativa cheia de elipses, né? Sim, eu acho que isso também reflete o que eu vi da compreensão das pessoas que estão nessa situação. É uma compreensão cheia de buracos mesmo, e que às vezes evita querer falar também disso, porque existe uma dignidade muito grande nesse trabalho. Então, você falar que está trabalhando para pagar uma dívida, para eles é uma ofensa também, né? Não existe uma delicadeza no abordar ali. Então, existem coisas que não se sabe mesmo. Não se sabe quanto foi que ganhou, quanto foi que está devendo, o que vai acontecer. Não se sabe do vizinho que teve esse problema também da depressão, como foi que ele voltou. Enfim, as coisas vão se revelando conforme, ou não revelando também, conforme o próprio espelho pode saber, né? A própria árvore pode compreender. Eu já tinha um pouquinho disso no Sílabas, que era a questão dos móveis, né? Eu vejo um pouco esse objeto antigo das pessoas como uma parte da história dessas pessoas, né? Então, o móvel da viúva, né? Na hora que ela sobe de volta pela primeira vez ao apartamento dela, ela sente a dor desses móveis no Sílabas, né? E eles são testemunhas de uma vida que ela não tem mais. Então, é como se eles comunicassem o tempo todo para ela que essa vida não é de verdade. Isso que ela está fazendo aí é tudo mentira, é simulacro. Então, esse testemunho é muito forte dos seres inanimados que, na verdade, eu acabo, né, animando. Então, acho que ali também a caminhonete é testemunha de uma história muito grande dessa família, muito longa, desde a época do Carlos. A árvore está lá também há muito tempo, esse espelho veio de onde já esteve em outra casa. Então, quando a Gerlinda se olha naquele espelho, é como se ela estivesse vendo a opinião do espelho mesmo. Esse espelho sabe que eu já fui uma mocinha que tinha outra cara, outra energia, ele está vendo a minha ruína. Então, acho que esse testemunho dos objetos também vale para esse livro. Hoje eu vim indicar um livro que eu já li, que eu acho muito bonito, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, uma autora jovem que faz livros que falam muito sobre relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, explica o cotidiano do dia a dia, fala sobre os problemas que a gente tenta esconder, maquiar durante a vida. O livro que eu gostaria de indicar é O Segredo da Alegria, da Alice Walker, porque através dele a gente consegue sentir que é possível ter momentos de alegria, mesmo em momentos de luta. O Entre Linhas de hoje termina aqui e a gente fica com trechos de entrevista da psicanalista Maria Rita Kell, poeta e ensaísta, autora de Deslocamentos do Feminino, O Tempo e o Cão e Bovarismo Brasileiro. Maria Rita Kell é uma psicanalista que, assim como Christian Dunker, que você também viu no programa de hoje, estabelece uma relação entre a psicanálise e questões éticas e políticas contemporâneas. Até a semana que vem. Uma coisa é agir, então, pela demanda, quer dizer, o que o outro quer de mim para eu poder oferecer o que o outro quer, para ele me reconhecer e me dar um lugar. E nesse lugar eu estou amparado. Mesmo que eu seja pobre, passe fome, eu estou amparado narcisicamente. A outra coisa, isso seria o ideal de um final de análise, é eu agir pelo desejo. O que não quer dizer dane-se o outro, não é uma questão de um egoísmo atroz, não é isso. Você pode considerar o outro, você pode ser uma pessoa legal, gentil, mas é assim, para onde eu vou, é uma coisa que eu nem sei direito onde é, eu sei que alguma coisa me move e isso é responsabilidade minha. Não é alguém que se responsabiliza, eu não vou atribuir a alguém se der errado, eu não vou culpar alguém, eu não vou esperar de alguém uma recompensa. Um desejo me move e não é desejo de algo. Isso é no sentido mais banal, você deseja ser médico ou engenheiro, você deseja casar, deseja... O desejo, ele é sem objeto. Ele é o objeto está recalcado, é inconsciente, mas ele é alguma coisa que orienta o impulso para a ação. E é gozado que a gente dá tanto valor para o pensamento, mas o que tem mais valor na decisão de escolhas de vida é esse impulso desejante que você fala, não sei por que eu quero isso, eu não sei, mas é isso que eu quero.